Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Brodowski. Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade. Partido Militar Brasileiro funda diretório em Brodowski. Foram eleitas mais 5 maravilhas no município de Brodowski. Departamento de Saúde realizou a primeira semana de enfermagem. Começa agora o Jornal da Semana. Boa tarde. O Museu Casa de Portinari, juntamente com o Departamento de Cultura e Turismo, realizou por meio de uma campanha cultural a eleição para eleger mais 5 locais de importância histórica do nosso município, que juntos com a antiga estação ferroviária e o Museu Casa de Portinari, foram denominados as 7 maravilhas da cidade de Brodowski. Acompanhe na matéria. Primeiramente, nossos agradecimentos pela oportunidade agora de tornar público o resultado do concurso das 7 Maravilhas e que foi para nós uma grata surpresa, né? A Débora da nossa equipe também participou conosco, pela participação que teve da nossa população. Nós tivemos mais de 9.000 votos, 9.303 votos válidos. A apuração foi sábado, nós convidamos várias pessoas para acompanhar, né, para fazer essa apuração, para ver, né, a validação dos votos, pensando em homenagear a memória, a história da nossa cidade, né? E escolhemos essa data, esse momento, justamente por causa de ser um momento marcante. Nós estamos falando de 100 anos de Brodowski. Nós já partimos do princípio que o Museu Casa de Portinari é um patrimônio, inclusive porque ele já tem, né, esse status, ele é tombado pelo Patrimônio Nacional, que é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ele também é patrimônio do Estado de São Paulo. E aí, né, ao final do resultado, a gente teve, né, os ícones que ganharam, que foi o coreto da Praça Martim Moreira. A gente sugeriu o coreto na campanha porque, num determinado momento da história da cidade, o nosso coreto era responsável por uma efervescência cultural, social, né? Assim, as novas gerações, talvez, a geração da Débora, a equipe aqui da TV, não presenciaram isso, mas houve um momento muito bacana da vida social da cidade, que era em volta do coreto, né? As pessoas se reuniam ali, as bandas se apresentavam, então era uma coisa, né? Fora a arquitetura também no nosso coreto, que é uma arquitetura bonita. A Escola Tiradentes, que também é uma escola, né, que, se a gente for pensar, provavelmente a maioria dos nossos brodowskianos, né, passaram pela Escola Tiradentes. Ela tem uma história. A nossa igreja matriz, que, assim, numa cidade pequena de interior, assim, a arquitetura sempre de uma igreja matriz, ela é referencial, né, por causa dela ser um marco, ela tem uma torre. E aqui, assim, mais uma vez fazendo uma ressalva que, assim, essa campanha ela não tem nenhum intuito de privilegiar, ela não tem, é uma campanha que ela não tem cunho nem político, nem religioso. A gente está falando de história mesmo, né, uma construção lá de 1914, né, uma coisa que é simbólica para a cidade. O Jatobazeiro, que é muito bacana, porque hoje a gente pensa muito no que é significativo. Quando a gente fala em patrimônio para uma cidade, para uma localidade, para uma população, não é só a construção, né, o cal e a areia, a edificação construída, mas é aquilo que também tem um significado. Então, um saber fazer, o Jatobazeiro, por exemplo, que acabou sendo um marco também para a cidade, e o Seminário Arquidiocesano também,
que pouquíssimas cidades, né, têm a possibilidade de ter um equipamento dessa natureza e com essas características. Lógico que tem muitas outras coisas. Eu torcia muito para a Igreja Santo Antônio, que eu acho que também é super diferente e está no coração da cidade, né? Desde 1905, é centenária, tanto quanto Brodowski, né? A gente tem uma série de circunstâncias, de situações aqui que nos permitiriam, para a nossa felicidade, eu sempre falo assim, graças, né, a Deus, Brodowski não se resume. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Assim, a gente não está tentando aqui resumir a cidade ou dizer que é só isso. A gente está dizendo assim, que nesse momento, simbolicamente, esses locais, essas situações representam, né, a nossa memória. Mas a memória é muito mais que tudo isso. É o depoimento de cada pessoa, é a vivência que cada um tem, né? Se a gente começar a pegar depoimentos, histórias de vidas das pessoas, a gente vai ver que todo mundo faz parte dessa história, todo mundo tem a sua contribuição para dar. Não, só agradecer todo mundo que participou, porque assim é muito importante isso. Assim, a gente entende que essas iniciativas, elas têm sentido assim, se as pessoas responderem, corresponderem, e assim, esclarecer bastante, gente, que o papel de um museu, de uma instituição cultural como o museu na nossa cidade, é pensar a memória, é preservar o nosso patrimônio, olhar para o nosso passado, pensando que ele estrutura o nosso presente, que ele vai influenciar o nosso futuro, envolver as novas gerações. Então, é bacana também as pessoas entenderem que faz muito sentido o museu estar numa iniciativa dessa natureza. A eleição das 7 Maravilhas deverá fazer parte das comemorações do centenário da cidade em agosto e do roteiro turístico do município. E veja no próximo bloco: Partido Militar Brasileiro funda diretório em nossa cidade. Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade. Esta semana aconteceu na Sociedade Recreativa 22 de agosto a primeira semana de enfermagem, promovida pelo Departamento Municipal de Saúde. O objetivo do evento foi apresentar os processos de trabalho e das áreas temáticas das unidades de saúde. Acompanhe na reportagem. Ao meu lado, os organizadores do evento, a Milena e o Luiz. Luiz, como que foi a ideia, que partiu a ideia de fazer essa primeira semana da enfermagem? Então, o que acontece? Como dia 12 de junho é a data comemorativa, que é o dia do enfermeiro, a gente lá no departamento teve a ideia de pensar assim, pô, é um evento para estar incentivando a nossa equipe de enfermagem, vamos fazer a semana de enfermagem, já que tantas instituições de ensino faz, hospitais, por que não o Brodowski está fazendo também sua primeira semana da enfermagem? Porque o que a gente viu? Para a gente estar tentando fazer a integralização das equipes de saúde, porque às vezes não tinha o contato que deveria ter. E está enfatizando também, como o tema próprio diz, cuidar de quem cuida para cuidar bem. Então, a gente elaborou esse tema, eu, a Milena e a Malvina, pensando nisso, em estar homenageando o pessoal da enfermagem, que é um pessoal muito importante na área da saúde, tanto em Brodowski como mundialmente falando. Milena, eu gostaria que você falasse sobre os temas que foram abordados ontem e hoje também. Bom, como nós elaboramos aí a primeira semana de enfermagem, a princípio a gente se preocupou assim, em não estar colocando profissionais de fora para estar dando as palestras, e sim os profissionais da própria unidade. Então a gente trabalhou os processos de trabalho de cada unidade, para que cada um conhecesse como funciona a unidade, e além disso, áreas temáticas que a gente vai estar discutindo hoje, como a questão da parte de interação, como dar suporte para o familiar do paciente grave, como cuidar do paciente, como estabelecer vínculo, entre outros assuntos a serem abordados. Agora ao meu lado, o presidente da Câmara, Hildo Soares Filho. Hildo, gostaria que você falasse da importância dessa primeira semana da enfermagem. Bom, é mais uma data comemorativa, onde na Câmara Municipal
tivemos a oportunidade de aprovar uma moção congratulando com os funcionários, onde, além de ser uma data comemorativa, os profissionais da área da saúde terá a oportunidade de aqui trocar algumas informações para que possa vir melhorar a qualidade da nossa saúde no nosso município. É isso que esperamos, porque nós passamos por dificuldades na área da saúde, não só em nosso município, mas neste país. Mas nós moramos em Brodowski e queremos, sim, na qualidade de representante do Poder Legislativo, cobrar uma eficiência maior, não só na área da saúde, mas em toda a parte administrativa do nosso município. Realmente, essa primeira semana da enfermagem eu venho entender que ela é muito importante, porque aqui mostra que a comunidade e as equipes das unidades, tanto de PSF como unidade mista, centro de especialidade, eles vêm mostrar o que funciona dentro da unidade. Às vezes a gente não entende o que se passa dentro de uma outra unidade, e com essa demonstração, essa semana da enfermagem aí está dedicando a categoria que é a enfermagem. Hoje a gente entende que o cuidado com o paciente é muito importante. Então eu entendo que realmente essa semana da enfermagem ela vem coroar o trabalho das equipes, das unidades. Haja visto que mesmo com o pessoal um pouco desmotivado devido ao salário da categoria, a gente entende que ainda existe muita humanidade dentro do funcionalismo, certo? Eu vejo, porque eu tenho acompanhado em várias unidades aí, a dedicação de cada enfermeiro, de cada técnico e de cada auxiliar no intuito de fazer o melhor para a nossa comunidade de Brodowski. Rita, eu gostaria que você falasse da importância para você que é enfermeira dessa primeira semana. É a primeira, né? E se Deus quiser, de muitas, e é muito importante, porque é a valorização do nosso trabalho, né? E a gente fica muito feliz de estar vindo todo mundo, não só enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, auxiliares, mas também todos os outros funcionários que deram muito apoio para essa semana estar acontecendo. A importância da primeira semana de enfermagem é justamente a homenagem que se dá a esse profissional, né? É extremamente importante na área da saúde, no atendimento direto à população, e a ideia é justamente fortalecer a equipe de enfermagem, fortalecer as relações de trabalho e treinar o pessoal para que o atendimento à população seja mais humano e mais eficaz, competente, eficiente. Dia 13 de maio, esteve em nossa cidade o vice-presidente nacional do Partido Militar Brasileiro, Capitão Crivellari. Esteve reunido com o jornalista Fernando Grotti, quando autorizou a fundação do diretório do PMB em Brodowski. Na oportunidade, o capitão e vereador na cidade de Americana falou dos objetivos políticos e administrativos do partido em nível nacional. Veja na matéria. Eu estou com o capitão Crivellari, que é o coordenador do interior do estado de São Paulo do Partido Militar Brasileiro. Capitão, como surgiu a ideia de montar o Partido Militar Brasileiro? A ideia do Partido Militar Brasileiro surgiu através de um capitão, o capitão Augusto, que hoje serve na cidade de Ourinhos. Ele é primeiro suplente de deputado federal. E num momento, estudando o mapa político do país das últimas eleições, nós descobrimos que nós temos militares e afeto aos familiares, agregados aos militares em todas as câmaras municipais, Assembleia Legislativa e mesmo no Congresso Nacional. Então nós resolvemos, a partir daquele momento, criar um partido para agregar essa força política e mostrar que esse segmento de centro-direita, que é a linha do partido, também tem o direito de representatividade na República do Brasil. Quantos diretórios o Partido Militar já possui no Brasil? Nós estamos em todos os estados de São Paulo, nós vencemos inclusive a barreira do Congresso Nacional, que você tem que fazer reunindo 8 estados, e nós fizemos com os 26 estados. Todos os estados têm um diretório criado, e aqui no estado de São Paulo nós já passamos de 150. Com o de Brodowski, hoje nós ampliamos ainda mais, até porque há a promessa de abrir um leque nas cidades circunvizinhas. Então a procura tem sido muito grande a partir do momento que nós percebemos que você consegue criar um novo partido, criar uma nova ideologia e abrir uma janela para que partidários, para aqueles que foram eleitos ou compõem outras agremiações, venha para essa legenda de centro-direita.
Para registrar o partido no TSE, exige-se um número mínimo de assinaturas. Já está perto desse número, capitão? Pois é, nós precisamos de 463 mil assinaturas, das quais 103 mil só no estado de São Paulo. Alguns estados, e eu cito aqui o exemplo do Rio de Janeiro e de Rondônia, já fecharam a sua cota, é menor que São Paulo, mas eles continuam ainda pegando a assinatura, colhendo para fazer parte do bolo nacional, e hoje nós passamos das 300 mil assinaturas. Então nós estamos muito próximos da Constituição oficial. Vale lembrar aqui que o partido já tem o registro, o CNPJ, já tem a reserva do número, que é o número 99, e já cumpriu todas as obrigações e formalidades, inclusive fazendo um questionamento ao Tribunal Superior Eleitoral se poderiam os militares concorrer ao pleito eleitoral. E a resposta foi dita: se não há impedimento legal, pode. Inclusive na questão de fazer essa conferência em nível nacional, que nós utilizamos um procedimento inédito a fazer através de uma lan house que participaram os 26 estados. Então o partido está quase saindo do forno. E saindo do partido do forno, como o senhor disse, tanto militar como civil também pode se filiar ao partido. Exato, Odair. Eu costumo dizer que o partido é 100% de civis e militares. Nós estamos dando preferência até aos civis, que já têm maior engajamento na questão política. Inclusive, eu estive vendo aqui na cidade de Brodowski, já existem os partidos constituídos, e aqueles que já trabalharam em formação de partido, e eles passam a agregar os militares, que num primeiro momento não podem ser filiados, mas num segundo momento eles podem escolher o mapa político no período eleitoral, escolher a sigla e, entrando nessa sigla, disputar o pleito eleitoral com uma prerrogativa que o Superior Tribunal Eleitoral lhes confere de entrar no momento exato. A intenção do partido, caso conseguindo essas assinaturas, já é participar das próximas eleições municipais, ou seja, em todos os níveis, municipais, estaduais e federal? A nossa corrida nesses últimos 2 meses é exatamente para isso, participar em todas as esferas, todos os níveis, federal, estadual e principalmente dos municípios, onde está a grande força que nós temos notado do Partido Militar Brasileiro. Agora eu queria fazer uma pergunta de um assunto que está em pauta, até um assunto polêmico, no assunto do dia. Qual a opinião do partido com relação... Da maioridade penal. Exatamente. O partido deixou a questão em aberta. Eu sempre fui um estudioso do assunto. Particularmente, nós achamos que é perniciosa a mera e simples redução penal. Existem mecanismos de controle da delinquência juvenil, infantil, e o Estatuto da Criança e Adolescente, se mudado, se alterado adequadamente, ele pode dar cumprimento a isso. Nós citamos exemplo de país que reduziu a pena para 16, para 14, para 12, não resolveu e criou um problema maior. Levou o adolescente a cumprir pena junto com o adulto e criou um mecanismo de criação, de incentivo ao crime através do adolescente. Mas a questão está aberta no partido e nós temos corrente majoritárias do partido, partidária, que acredita, inclusive, que a redução é assim: você pune o delinquente, não importando a idade que ele tem. Me parece que hoje criar um mecanismo no ECA, dando uma pena maior para os chamados crimes hediondos e esses contumazes ao crime, resolveria a questão num primeiro momento. A bandeira principal do partido é a segurança ou insegurança, né? Não tenha dúvida, a segurança pública hoje é o que graça com dificuldade no país todo, e nós temos certeza absoluta que essa bandeira será a bandeira principal do país. Em qualquer rincão desse estado ou do país que nós temos pregado a ideologia de centro-direita do Partido Militar Brasileiro, o grande clamamento, o grande pedido da população, o pleito da população hoje é com referência à segurança pública. E é para esse ponto que nós queremos convergir as forças da sociedade para dar mais segurança à população do nosso estado e do país. Eu estou com o Fernando Grotti, que está fundando o diretório do Partido Militar Brasileiro aqui em Brodowski. E ele acabou de receber a visita do capitão Crivellari, que é o coordenador do interior do estado de São Paulo. Fernando, como você ficou sabendo da fundação desse partido e você entrou em contato, como foi? Então, Dario, é o seguinte, a gente
pesquisando na internet, vendo em questão dos partidos. E aí eu vi que o Partido Militar Brasileiro cava informação. E aí mandei um e-mail para eles, para o Partido Nacional, eles me indicaram o americano, onde teria o diretório do SCAG. Aí eu imediatamente mandei um e-mail para eles e eles responderam que há o interesse de montar aqui na cidade de Brodowski o partido. Enquanto isso, ficamos trocando e-mail e hoje eu tive o prazer de receber o capitão Crivellari, que é o vice-presidente nacional do partido. Segundo o capitão Crivellari, o partido conseguirá as assinaturas necessárias até setembro para o registro no TSE e, assim, tornando possível concorrer nas próximas eleições em todos os níveis. Giro de notícias. Depois de sofrer o segundo derrame cerebral em menos de uma semana, o cantor Netinho segue internado na UTI em São Paulo. Justiça revoga a liminar que impedia jogo Brasil-Inglaterra no Maracanã por falta de segurança para o público. Prefeitura de Franca faz mutirão para reduzir fila de 9.000 pessoas por cirurgias eletivas. Pacientes do Norte e Nordeste estão vindo fazer tratamento do câncer em Ribeirão Preto. Advogado diz que foi espancado por seguranças em boate em Ribeirão Preto. Após ser prefeito de fato, vice de Ribeirão Preto quer mais. Marinho Sampaio, do PMDB, quer dividir tarefas com a prefeita Darcy Vera, do PSD. Justiça determina a demolição de 20 ranchos de Altinópolis nas áreas às margens do Rio Pardo. O Ministério Público pede a demolição de 400 ranchos da região. Número de celular vai ganhar mais um dígito. Nas 74 cidades da região, código 16, a mudança será automática nas 4 milhões de linhas cadastradas. Por causa do feriado, quase 6.000 pessoas deixaram Ribeirão Preto de ônibus. Até nesta segunda, dia 3 de junho, mais de 38.000 pessoas deverão passar pela rodoviária da cidade. Brodowski inaugura unidade do SAMU. Denúncia anônima e ação rápida da polícia impedem tentativa de assalto a um supermercado da cidade. O Jornal da Semana fica por aqui. Boa tarde.